Estamos aqui em mais um episódio. Esse é o 7º episódio do nosso canal LoGatoCast, um canal onde você pode potencializar a sua marca pessoal, divulgar o seu negócio. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o nosso cliente da agência Logato Marketing, e ele vai contar para vocês sobre o negócio dele, que é incrível, inovador e que ajuda a muitas pessoas. Hoje eu vou receber aqui o Demétrio. Seja bem-vindo, Demétrio. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Conta pra mim, quem é o Demétrio? As pessoas querem saber quem é o Demétrio. Conta pra mim primeiro, quem é o Demétrio? Sou da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, né? E aos 16 anos de idade tive a decisão de sair do seio familiar para ingressar nas Forças Armadas, onde eu desenvolvi durante a carreira algumas experiências que, após o término do compromisso militar, eu enveredei para o caminho empresarial no segmento da saúde. Muito bom. E por que o segmento da saúde? O que você fazia lá dentro do quartel, né, lá no regime militar, que você trouxe para o empreendedorismo? Conta pra gente. Eu ingressei na Marinha em 1983 e 85 fui selecionado para cursar enfermagem, o que aconteceu em 1987. No ano seguinte, eu visualizei dentro daquele segmento, né, da saúde, melhor dizendo, a necessidade de elaborar um projeto para assistir aquele público-alvo. E isso aconteceu durante os 25 anos, né, do exercício profissional. E, como eu disse, depois que eu terminei a carreira militar, né, dos 32 anos, eu resolvi migrar para o segmento empresarial e também voltado para a filantropia, projeto social. Muito bom. E hoje você tem aí uma empresa, né, que já tem quase 30 anos? Tem 37 anos. 37 anos, isso. Que é o GADES. Isso. Conta pra gente essa sigla. GADES, G-A-D-S, significa Grupo de Assistência Domiciliar, Serviços de Saúde e Atividades Afins. Isso converge para um segmento denominado atenção domiciliar, que até uns 3 anos atrás ficava mais rotulado como home care. E desse segmento eu observei a necessidade de reunir outras esferas, né, como serviço de remoção, atendimento pré-hospitalar e material do segmento de home care, porque a família fica muito, permita-me dizer, perdida quando existe a necessidade de se instalar uma estrutura de atenção domiciliar home care. E entendendo dessa forma, né, a minha expertise me convidou a reunir essas outras áreas, né, que é a área de atendimento e remoção com ambulâncias, né, e locação de material de mobília, cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira higiênica e afins. Como tem sido, então, esse resultado do GADES ao longo desses anos? Olha, tem sido satisfatório porque ele alcançou a tríade, né, nossa como ser humano, né, corpo, alma e espírito, né? Corpo no sentido de eu projetar, né, o que eu aprendi ao longo de 25 anos, né, uma vez que eu vivenciei numa atmosfera hospitalar, no âmbito hospitalar, que prevaleceu na área de emergência, unidade de paciente grave, unidade de terapia intensiva. Então, quando eu projetei isso para esse segmento, né, do home care, eu tive essa tríade, né, dicotomizada, o corpo, porque eu me sentia útil em aplicar os meus conhecimentos, né? A questão da alma, porque fiquei preenchido na questão de ser útil ao próximo, né? E na questão do espírito, dentro ainda da tríade, pela questão de pro alto, né? Eu me sinto realizado dentro, eu acredito que é uma missão.
É uma missão muito bonita, É né? muito, muito, muito. Primeiro que é a missão do cuidar e do servir, né? Quando você Pois se é. tornou enfermeiro, né? Pois é. Há quantos anos? 1987, então temos 38 anos. 38 anos como enfermeiro e hoje querer compartilhar isso, ajudar famílias, pessoas através desse trabalho. Sim. Teve algum momento dentro desses 38 anos de trabalho que foi mais desafiador para você? Sim, sim, teve. A partir do momento em que nós começamos a obter conhecimentos sobre a demanda, né, e nós temos um desafio de buscarmos ser uma referência nesse segmento, esse desafio faz com que nós nos conheçamos, né, no sentido do limite. Né, o limite, e até hoje eu não conheço qual o limite. Né? Nem o céu é o limite, né? Nem o céu é o limite. Muito bom. E diz uma coisa para mim, além desses momentos desafiadores que você está falando, teve também algum momento que foi assim o ápice da felicidade, aquele momento que a gente chama de momento dentro do mundo empresarial, o momento da vaca gorda? Sim. O momento que, nossa, essa época foi muito boa, foi uma época que eu me realizei pessoalmente, profissionalmente, financeiramente. Sim, sim. As etapas da minha vida nessa experiência, elas se confundem muito dentro disso que você expôs. Um dia eu recebi uma ligação de uma empresa que queria contratar os nossos serviços e na ligação eles não me falaram do que se tratava. Isso deu-se em 2001. Foi um cantor e compositor de uma banda de renome, né? Eu prefiro poupar Claro. o nome. E ali eu identifiquei que nós estávamos conseguindo galgar o degrau que justificava o nosso empenho de realizarmos um trabalho de referência. Então, essa foi uma satisfação pessoal até além do esperado, porque... E isso começou a vir em cadeias, né? Pessoas de renome na sociedade, e daí eu não estacionei, muito pelo contrário, eu decidi realmente buscar outras ferramentas, né, que permitisse com que aquela referência fosse justamente um diferencial no segmento. E esse foi um momento bastante agradável. O outro momento foi quando, dentro da própria instituição, o alto escalão reconheceu o projeto, né? E eu fui convidado para compor a Força de Paz da ONU no Haiti. Nossa. E então, essas questões elas se confundiram e me deixaram meio que atônito, né? E diz assim, bem, eu estou indo no caminho certo, mas isso não quer dizer que eu deva ficar estacionado, eu deva buscar maiores aspirações. Com certeza. Nossa, que lindo, né? Sim, é bom esse reconhecimento, né? Porque, além de tudo, é um reconhecimento do seu trabalho, da excelência do seu trabalho, da sua equipe. Então, isso soa pra gente, né? A gente fica todo feliz quando acontece algo desse tipo, né? Um reconhecimento, né? De você, até quando alguém te indica, te referencia, né? Como o Gades é a melhor empresa de home care para você ter o seu paciente, o seu amigo, o seu familiar, né? Então, eu imagino... E é algo que não dá para indicar qualquer um, né? Então, a gente... Não é? Você está lidando com vidas. Então, a gente só vai referenciar aquela pessoa que a gente confia, não é isso? Sim, é bastante sensível, uma área bastante sensível. Mas muito mais do que a satisfação própria, é a certeza de estarmos sendo úteis ao próximo. Então, eu tenho essas duas vertentes. Uma de me sentir, né, útil à sociedade, e outra também de ser uma fonte inspiradora para outras pessoas que também têm potencial, mas não ousam investir nelas mesmas, né? Então, eu busco, ainda que de maneira não proposital, eu busco essas duas questões. A satisfação de estar sendo útil à sociedade e a satisfação dos meus pares,
né? Olhar e dizer assim, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Ser inspiração para o outro, É né? um binômio, é um binômio satisfatório. Ser inspiração para o outro, com certeza. Sim. E o que me encanta no GADES, né, nesse teu projeto do GADES, é quando a gente olha o teu site, que tá maravilhoso, você vê não só a assistência domiciliar, né, o famoso home care, mas a gente vê ali todo um contexto de apoio à família, né? Sim. Então, quando a gente olha, a gente fica assim, realmente impactado com tanto serviço de excelência que tem dentro do GADES. Compartilha com a gente um pouquinho desses serviços, além da assistência domiciliar. Sim, eu confesso que nesse ano, né, eu fui privilegiado ao conhecer o trabalho da agência de marketing Luana Logato, né, a quem eu confiei as redes sociais que eu tinha, e eu não esperava o resultado. Bem, o resultado foi que tudo foi reprovado, porque fui eu que fiz. E a partir do momento em que esse suporte resumiu em deixa comigo, eu mesmo me surpreendi. Eu me surpreendi porque o trabalho da agência de marketing Luana Logato é recomendável por demais. E deu um upgrade, né? Deu um upgrade de maneira que eu mesmo, eu paro por vezes e vou lá no Instagram e dizer assim, eu vou me debruçar na excelência da divulgação. Então, é um trabalho que está sendo realizado com excelência, e o que me causa surpresa é que não tem hora para eu ser perguntado se a matéria que vai ser divulgada, se ela condiz com o esperado. Então, eu sou pego de surpresa, independente da hora do dia, né? E tem correspondido acima da expectativa, né? O que é divulgado naquela rede social. Nas redes, né? A gente tenta transmitir, né? Nossa agência, Logato Marketing, é uma agência que é especializada em geolocalização, mas hoje nós somos uma agência full service. A nossa agência possui todas as mídias, plataformas digitais. Então, o Demétrio, né, que é o fundador do GADES, né, ele tem aí com a gente algumas plataformas, e a gente tenta transmitir toda a essência do projeto GADES, né, dentro do Instagram e também no site, que foi o nosso primeiro projeto juntos, né? Então, o primeiro projeto que ele falou foi reprovado, porque a gente trouxe a essência do projeto anterior. E aí eu falei, vamos juntos rechear esse site, deixar esse site mais bonito. E aí a gente trabalhou, né, bastante, né? E ficou um site lindo. Então, lá dentro do site é www.assistenciadomiciliar.com.br. Você pode visitar esse site e você vai ver todos os serviços que o GADES tem. Não é isso, Demétrio? Isso. O interessante foi... Houveram poucas conversas entre nós dois, né? Porque você queria entender o que era o GADES, o histórico, a trajetória do GADES. E, a partir daí, você colocou para mim que era necessário que eu lhe desse um feedback, né, sobre a matéria que seria colocada nas redes sociais. E não mais precisou. É tanto que pouco eu comento alguma coisa sobre aquilo que me é apresentado para ser aprovado. Uhum. Porque aquelas primeiras conversas nossas, aqueles nossos primeiros diálogos, ele tem realmente refletido, né, num feedback que tem me surpreendido, como eu já falei, não quero ser repetitivo, mas é o que me vem à memória, assim, nossa, me surpreende de maneira que eu me sinto totalmente tranquilo na matéria. Muito obrigada pelo seu carinho com o nosso trabalho. A gente fica muito feliz de poder potencializar a marca, os negócios dos clientes, trazer aqui, poder compartilhar, né, a importância do trabalho de cada empresário aqui que a gente recebe, e poder transmitir nas redes sociais, através do site, do Instagram, da própria geolocalização, a essência
de cada trabalho desenvolvido, que a gente sabe que muitas vezes o empreendedor pega aquela dor ou aquela experiência e transforma em propósito, né? A gente tem visto muito isso aqui no canal. Todos os empresários que passam por aqui, a maioria é empreendedor, então transforma a sua dor em propósito, ou a dor do outro, ou até mesmo a sua experiência, né? E para empreender. E é muito bonito esse trabalho do Gades, parabéns. Sim, eu obrigado. sou bem suspeita para falar, né? Porque é um trabalho que a gente pegou embrionário, não com relação ao tempo, mas com relação a retirar ele do offline, trazer ele para online. Então, colocar nas mídias e na rede tudo aquilo que o Gades tem há 38 anos e não estava sendo bem explorado com a tecnologia que nós temos hoje, né, Demetrio? Sim. E o interessante foi que, antes de completarmos o primeiro mês, nós já tínhamos 1.200 visualizações. É verdade. Aquilo me surpreendeu e você me chamou a atenção. Demetrio, você já viu quantas visualizações? Eu disse, não, vou lá consultar. Muito bom. Muito bom. E ele gostou tanto do trabalho que ele tem também um outro projeto que a gente vai falar agora, que eu também sou apaixonada nesse projeto, porque é um projeto que pode salvar vidas e ele foi feito para isso. Né? Que é o projeto CIRPES. Isso. E aí conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto CIRPES, o que é... Vamos começar igual o Gades. O que é a sigla CIRPES? Conta pra gente. A sigla CIRPES, S-I-R-P-S, ela quer dizer Serviço de Intervenção Rápida de Primeiros Socorros. Esse projeto começou há 4 anos, né, quando chegou ao meu conhecimento que em um condomínio, né, de grande expressão eu quero falar que reside mais de 10 mil pessoas. Eu tive conhecimento que nesse condomínio, desse total de pessoas, né, de 10 a 15 mil pessoas, 30% são idosos. Desses 30% idosos, alguns residem sozinhos, é um conjunto, é um empreendimento imobiliário que foi construído no início da década de 80. Portanto, aqueles investidores naquela década que comprou com 20 e poucos anos de idade, foi um dado que eu colhi. Hoje, essa pessoa que comprou com 26 anos de idade na planta tem 72 anos. Então, 30% daquela população é dessa faixa etária. E dentro desses 30%, alguns residem sozinhos, algumas pessoas idosas. E algumas delas, esporadicamente, nos deparamos com desfechos trágicos, né? E eu entendi que, uma vez que eu tomei conhecimento dessa carência, eu deveria fazer alguma coisa. E daí nasceu a ideia de criar o CIRPES, Serviço de Intervenção Rápida de Primeiros Socorros, com a proposta de ser um parceiro, né, do poder público no segmento do SAMU. Não é? A Organização Mundial de Saúde preconiza que entre a ligação, entre a chamada telefônica e a implementação dos primeiros socorros, 10 minutos é um tempo considerável, razoável. E eu sou eu acompanho a evolução do SAMU, né, desde quando foi criado, e eu percebi que as restrições, né, dos recursos, em detrimento ao aumento da demanda, dificultava aquela instituição de corresponder ao que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E daí eu entendi, numa pesquisa, né, de campo que eu realizei nesse condomínio. Esse condomínio tem 15 blocos, cada bloco tem 25 funcionários, é proposital essa minha colocação. Eu entendi que se nós capacitássemos o total de 375 funcionários, um percentual desses 375 em primeiros socorros, nós poderíamos contribuir com o poder público. E nos bastidores, o CIRPES funcionaria como o coadjuvante dentro desse suporte, Sim. uma vez que os funcionários fossem capacitados. Ou seja, uma vez que existe uma morosidade por esse binômio, né, restrição de recursos e aumento da demanda, eu entendi que nós que estávamos lá naquele sítio, naquele complexo condominial, se nós aplicássemos primeiros socorros, estaríamos contribuindo para que aquela vida
tivessem desfechos trágicos, né? E complicações. Daí a gente tem alimentado a ideia do CIRPS, que foi reconhecido por um segmento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo segmento da Câmara Municipal de Petrópolis. Na Câmara Municipal de Petrópolis, nós recebemos o título de doutor honoris causas, né? E na Câmara Municipal, a ideia de se tornar uma lei municipal, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma lei municipal. E estamos aguardando aí como resposta a esse empreendimento. Nossa, que maravilha, né? Sim. É até mais um reconhecimento pelo seu trabalho, né, Demétrio? Sim, é um reconhecimento, mas como eu falei há pouco, o mais interessante disso tudo é nos sentirmos úteis à sociedade, né? E sermos uma fonte inspiradora para outros que têm um potencial, mas precisam se dar a chance, né? de acreditar em si mesmo, né? Esse é o binômio que faz parte da minha intenção. E o CIRPS hoje, você falou que ele é focado em condomínios, né? Justamente porque você viu essa demanda, essa necessidade. E hoje ele está alocado em algum condomínio, em alguma região? Sim. Ele está alocado no condomínio Barra Sul. Foi lá que começou essa experiência, né, que levou a intenção de criar, né, esse projeto. Ele está situado no condomínio Barra Sul, com o propósito de atender os segmentos adjacentes, né, que é o condomínio Pontões da Barra. Bem, na verdade, existe um perímetro onde nós entendemos ser viável chegarmos em 10 minutos. Esse perímetro ele compreende do condomínio Pérola Itaúna até o condomínio Barra Bale, porque nesse trajeto existe um acesso em comum, que é a Avenida do Cídio Cardoso, onde no atendimento em caso de mal súbitos, nós não temos a intervenção da Avenida das Américas, porque essa Avenida do Cídio Cardoso, ela passa atrás de todos os condomínios e é um acesso muito fácil para esse atendimento. Entendi. E você tem intenção, alguma perspectiva de implantar isso no futuro em outros condomínios de outras regiões? Sim. Isso começou a ser um novo desafio no momento em que nós fomos contactados por essas duas instituições, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a Câmara Municipal de Petrópolis. Então, nós entendemos que existe uma necessidade de expandirmos, e essa necessidade está... a gente compreende o São Gonçalo, em Niterói, já recebemos esse convite, inclusive de implantarmos em Minas Gerais. Eu fiquei atônito quando recebi essa proposta, uns 15 dias atrás, de levar para Minas Gerais esse projeto. Então, São Gonçalo, Niterói, né? São João do Meriti, Nova Iguaçu e o bairro de Campo Grande são os próximos locais que nós estamos sob a intenção de instalar. Muito bom. E quais recursos tem o CIRPS, assim, subsistem o projeto do CIRPS? O recurso, falamos no início, né, sobre o GADES, então nós mantemos o CIRPS justamente com os recursos oriundos do GADES. Até porque se algum assistido de vocês do GADES precisar de algum socorro imediato, né, o CIRPS é acionado, é isso? Exato. A intenção também que residiu na criação do CIRPS, além desse suporte a condomínios, foi justamente termos uma identidade uníssona, né? O CIRPS com o GADES, porque imaginemos que se nós acionarmos uma empresa de atendimento pré-hospitalar, a lei ao GADES, aquela estrutura não vai conhecer o quadro clínico do cliente paciente assistido, né? E o CIRPS não, a gente já fala a mesma linguagem, não é? Os profissionais são envolvidos, né, nessa esfera de ação, torna de maneira otimizada a assistência
com suporte de atendimento pré-hospitalar. Entendi. E você falou de expansão do projeto CIRPES, né? Até para outros estados, né? Que veio esse convite para você, que você ficou surpreso, Sim, né? sim. Mas você pretende buscar algum tipo de patrocínio para esse projeto, para trazer maiores recursos, para poder expandir? É interessante, uma vez que é um projeto ousado, né? Eu imagino, a exemplo, eu quero buscar aqui um conhecimento sobre o SAMU. O SAMU é um projeto cópia de uma estrutura originada na França na década de 60, né? Então, eu entendo que foi um desafio a implantação dessa estrutura do poder público, né, do SAMU, e o CIRPES não é diferente, né? Eu busco instituições ou empresários, né, pessoas do ramo privado, que queiram participar, né, desse projeto. Isso vai nos deixar em condições de expandir. Realmente, no momento, é algo limitado pelos recursos, né, que sai dessa estrutura do GADES, mas tudo tem um limite e a gente já está esbarrando nesse limite. Então, patrocínios que sejam bem-vindos. Então, se você quer investir nesse projeto para expandir, apoiar aí esse projeto para expandir, um projeto extremamente necessário que salva vidas, né? Entra lá no Instagram do GADES ou do CIRPES, né? Para que a gente possa conhecer você. Se você quiser ser um investidor, um patrocinador, você coloca aqui nos comentários, que a gente vai ter um prazer de falar com você e conhecer, né, melhor e poder apresentar o projeto para você também. Porque aqui também é lugar de divulgar os negócios, as marcas e enfim, tudo que a gente precisar para que o projeto possa expandir e avançar, porque é um projeto muito bonito, sim, né, que realmente salva vidas. Sim. E conta pra gente esse funcionamento desse primeiro socorros. O que tem lá para oferecer para os condôminos, no caso dos idosos que podem passar mal, qual tipo de aparelhagem, contato, como é que funciona esse primeiro contato nessa necessidade? Para que o serviço funcione de forma eficaz e eficiente, nós buscamos o método otimizado de maneira em que a vítima de mal súbito fosse atendido nesse tempo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que são de 10 minutos, né? E para isso nós contamos com 2 empresas que nos dão suporte, né? A empresa que nos fornece os equipamentos como walkie-talkies, cujo alcance é ilimitado. Então, como eu comentei, esse condomínio, que é o projeto piloto há 4 anos, tem 15 blocos. Então, a intenção é deixar um walkie-talkie em cada um desses blocos. Além do walkie-talkies, nós temos um aparelho celular, cuja linha é única e exclusivamente também para essa demanda. Nós temos a Bodycam, que é a câmera de corpo. Quando o socorrista se depara com aquela cena, as imagens são transmitidas em tempo real para a central, onde na central damos todo o suporte para aquela equipe de socorristas, de maneira que eles se sintam seguros, né? E nós possamos visualizar através da Bodycam toda a área em que está ocorrendo aquela cena. Claro que eu quero enfatizar a área externa de um domicílio, né? Onde existe a necessidade de implantarmos alguns métodos que tornem seguro as condutas implementadas, né? Então, existe, resumindo, esse suporte do walkie-talkie, um grupo de 5 walkie-talkies na central, um walkie-talkie distribuído para todos os blocos, essa é a intenção efetiva, a Bodycam, o celular e o suporte do avançado, que é a empresa que nos assiste com o envio de uma ambulância, quando o nosso suporte básico ele entende que o problema é além da nossa competência técnica. Então,
a dinâmica, resumindo, né? O cliente entra em contato, a pessoa vítima de mal súbito entra em contato com a portaria daquele condomínio onde ele reside, a portaria assina o CIRPS, aciona o CIRPS através do walkie-talkie ou do celular. Daí a equipe que está disponível 24 horas se desloca para a cena. E lá nós instalamos, né, os equipamentos, que são monitores multiparamétricos, que dão os sinais vitais, e esses sinais vitais são transmitidos para a empresa de suporte avançado, onde o profissional médico ele nos dá toda uma orientação técnica referente às condutas a serem implementadas no primeiros socorros, ou a de transferir para a instituição de saúde mais próxima, no nosso caso, o Hospital Lourenço Jorge. Então, a gente tem toda uma dinâmica já plotada, né, para que esse serviço realmente ele seja coberto com o binômio eficiência e eficácia. Muito bom, todo bem estruturado, né? Sim, nós trouxemos, né, a nossa expertise do âmbito hospitalar, né? Então isso nos deixa bastante tranquilo como agirmos. Entendi. E a pessoa que mora sozinha? Você falou do idoso que, né, que comprou apartamento lá em 82, por aí. Então, que hoje já está com 70 e poucos anos. Sim. E aí ele mora sozinho. E como que ele avisa se ele passar mal? Como é que funciona isso? Nós temos um dispositivo que é conhecido como botão do pânico. Esse dispositivo, aquela pessoa que mora sozinha, que tem conhecimento desse dispositivo, eles obtêm através de Comodata conosco, e nesse dispositivo, também numa caixa de fósforo, ele tem um botão central que aciona, entra em contato com a central e a central nos aciona. Se por acaso acontecer, quando a pessoa tiver a intenção de acionar o botão e no mal súbito a pessoa desmaiar, esse equipamento ele avisa a central que a pessoa caiu, né? Ele tem um sensor que avisa que a pessoa caiu e essa central nos aciona. Muito bom, hein? A tecnologia ao favor da saúde, né? Da saúde, da prevenção também. Sim. Porque a minha avó, por muitos anos, agora não que ela já tem Alzheimer, mas há muitos anos ela morou sozinha. Sim. Então, quando ela tinha seus 70 e poucos anos, ela morava sozinha, e se tivesse algo como esse, a gente ficava preocupado, ficava no celular o tempo todo para ver se ia ter alguém acionando alguma coisa, né? Porque um idoso morando sozinho é um alerta, né? Sim. E poder ter esse dispositivo, como é que é o nome desse que... Ele é conhecido como botão de pânico. Botão de pânico. Pô, tá ótimo. E aí ter isso na casa do idoso, de um pai, de uma mãe, de um avô, sim, te dá até uma tranquilidade, né? Porque às vezes eles não querem morar com ninguém, né? É verdade. Eles gostam da casinha deles. Sim. Né? Eu conheço muitos idosos que lá perto dos seus 80 anos, não, eu faço minha comida sozinha. Foi muito difícil, assim, minha avó, antes do Alzheimer ficar mais grave, né? Ela querer parar de cozinhar, parar de fazer as coisas, né? E morar sozinha. Então, um botão de pânico desse, para acionar um recurso desse, que chega em 10 minutos, sim, realmente pode salvar vidas, pode fazer toda a diferença, né? Sim. Na preservação dessa vida, né? Sim, e certamente fará. Nós temos nos preocupado em buscarmos toda uma metodologia em que a gente possa trabalhar a questão preventiva. Dentro disso, no CIRPS, reside uma das esferas de ações, termos o protocolo de ligarmos diariamente para aquelas pessoas idosas que moram sozinhas, que nós temos o conhecimento de uma doença pré-existente. Então, durante 3 vezes ao dia, né, respeitando os horários em que eles têm na agenda para acordar, né, entenda que tudo isso existe um trabalho feito antes, onde a gente
busca a identificação dessas pessoas, né? E dentro dessa identificação estão os seus hábitos rotineiros. A hora que acorda e a hora que dorme. Para que nós não invadamos, né, a privacidade dessas pessoas. Então, um outro segmento que nos preocupa é de manter esse monitoramento, de ligarmos. Então ainda tem esse monitoramento. Sim. A pessoa fica com o botão de pânico, Sim. mas 3 vezes ao dia entra em contato com o idoso para ver se está tudo bem. Exatamente. Se está precisando de alguma coisa, e se tiver, é deslocado um profissional que o acompanha, né, sobre a queixa ou sobre algo que justifique aquele deslocamento. A gente tem essa preocupação. Então, o CIRPS, ele além de ser primeiros socorros, Sim. ele trabalha também uma prevenção, Sim. né? Porque às vezes o idoso está com alguma coisa, uma dor de cabeça, um enjoo, a gente não sabe o que é, o que pode ser, uma dor no peito, e aí o CIRPS é acionado, né? Ele liga para saber, Sim. E aí ele consegue socorrer essa vítima, levar para o hospital, enfim, fazer o serviço. Sim. A gente identifica se ela dormiu bem na parte da manhã, né? Uma vez que na planilha contenha esses hábitos rotineiros, né? Acorda às 9, e a gente não vai ligar às 8, entendeu? A gente vai ligar às 9h30, entendeu? É totalmente personalizado para cada pessoa, né? Personalizado. E se for necessário, a gente aumenta essa frequência de monitoramento, uma vez que a pessoa possa ter uma doença prévia que sugira o aumento dessa frequência, né? Entendi. Nossa, realmente é necessário, né? Extremamente necessário esse trabalho, né? Sim. Veja só como eu tenho enfatizado aqui, a expertise de termos vivido, né, quase 3 décadas no âmbito hospitalar. Muitas das vezes, ao recebermos algum paciente, nós identificamos que se tivesse uma assistência do contexto familiar ou que a família contratasse um cuidador, né, provavelmente aquele quadro que foi agravado teria poupado aquela pessoa de buscar o socorro hospitalar, né? Então, realmente prazeroso nos sentirmos úteis, sabermos por que estamos aplicando aquela metodologia, né? E, como eu disse, que hajam pessoas, né, que conheçam o seu potencial, mas são algo que tímidas na intenção de explorá-lo, né? Então, essa é a nossa satisfação. Maravilhoso. E me diz uma coisa, durante todos esses anos dentro da enfermagem, né, imagino que você tenha visto muita coisa dentro dos hospitais que você passou, né? Sim. E aí isso você está transformando está trazendo para a tua experiência hoje como empresário, né, dessas 2 instituições, tanto do GADES quanto do CIRPS. Sim. Né? E você deve ter visto coisas assim que te deixaram apreensivos com o futuro das pessoas. Sim. Isso? É isso. E justamente por pensar assim, foi que me veio um questionamento. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Em que eu posso contribuir? Não é? Porque, a exemplo do CIRPS, eu ouvi uma máxima, não me lembro quando da época, faz muito tempo, que a máxima é uma expressão simples: não reclame da escuridão, acenda uma vela. Não é? Então, se eu vejo que os fatos acontecem e está sobre a minha competência técnica, né, somar para que aquela questão seja debelada ou amenizada, essa foi a fonte inspiradora para que eu tirasse do âmbito nosocomial, né, do âmbito hospitalar, para a sociedade. E qual mensagem você deixa nesse momento como profissional da área da saúde, né, para os outros profissionais que queiram, que se inspiram no seu projeto, né? Você deixou, né? Hoje você é militar reformado, não é isso? Isso. Então você deixou, né, o Exército, a Marinha, né? Isso. Para hoje estar aí contribuindo com a sociedade. Qual mensagem você deixa para esse Demétrio lá de trás, né? Que está hoje nos assistindo
e quer também poder contribuir com projetos como tanto quanto o GADES, o CIRPES, e contribuir e apoiar pessoas para que possa preservar a vida do outro, né? Porque é um projeto lindo, né? Sim, sim. Permita-me comentar a respeito de um terceiro projeto, né, que está linkado a esses dois. Esse terceiro projeto, a sigla é NASE, Núcleo de Assistência Social Integrada. O que é o NASE? Está dentro desse contexto da mensagem que eu vou deixar. Eu entendi que todo aquele jargão, toda aquela atmosfera dizia respeito à expertise que eu tinha adquirido ao longo de 3 décadas. Mas eu entendi que era algo muito fechado, muito 4 paredes. E daí eu comecei a observar um público, uma demanda onde é conhecido como público sob vulnerabilidade social, que são encontrados com a população de rua, os indivíduos em estado de mendicância e os adictos. A população de rua antigamente se chamava moradores de ruas. Os indivíduos em estado de mendicância antigamente era chamado de mendigos. E os adictos eram o que antigamente era chamado de dependentes químicos. Nós enveredamos todo o contexto, né, transferimos todo o contexto que é obtido nesse segmento empresarial para esse segmento social. Né? Também foi reconhecido no ano de 2015 pelo Palácio Guanabara, foi reconhecido pela Associação Brasileira de Liderança em São Paulo, onde foi dado o título, reconhecido o título na parte de comendador. Então, veja só, são 3 projetos totalmente voltados para a sociedade e que, desde o seu início, enfrenta desafios. O maior desafio foi a gente acreditar que as pessoas que estavam ao nosso redor iriam nos dar o apoio. Na verdade, não foi bem assim. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Tanto dentro do contexto familiar, como os pares, aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas eu entendi que teria que ter o primeiro passo e o tempo iria mostrar a todas essas pessoas que elas poderiam participar, né? Elas poderiam participar daquele contexto que é possível, sim. Então, a mensagem que eu deixo apesar dos desafios, mas acredite primeiro em si, porque se você não acreditar em si, não espere que isso seja feito por outras pessoas. E que sejamos, como eu mencionei durante todo o nosso transcurso aqui do diálogo, que nós realmente sejamos fontes inspiradoras, né? Não que nós almejemos holofotes. Não, essa não é a intenção, almejar holofotes. A intenção existe uma máxima também que diz que o saber alavanca o mundo, mas o exemplo arrasta multidões. Então, eu acredito que esse binômio, nessa máxima, foi que me encorajou, tem me encorajado ao longo desses 38 anos. Então, a mensagem é essa, que se permitam acreditar em si, no seu sonho, né? E deixar com que o resultado, não no sentido provocativo, né? Mas que o resultado mostre para as pessoas que, se elas quiserem, se usa muito hoje a sigla TMJ, né? Tamo junto. Fica mais uma expressão verbal do que uma conotação na sua essência de realmente estamos juntos. Então, hoje eu já tenho um grupo de pessoas que me conhecem há mais de 25 anos, que acompanham essa trajetória e que hoje elas se propõem a acrescentar, a ampliar. Então, isso me deixa muito feliz, porque foi angustiante toda a trajetória, mas eu não desisti. O importante é você não desistir. O importante é sempre não desistir, né? A constância. É sempre não desistir.
A constância que vai trazer o resultado. E o processo é sempre mais importante que o resultado, né? Porque quando você faz todos os dias com amor, com carinho, com propósito, o resultado é inevitável, né? E eu não posso negar, sem demagogia nenhuma, que você também está sendo uma inspiração para mim, porque você diz, Demetrio, eu tenho no meu currículo, tenho tantas atividades que eu fui desistindo até eu me encontrar. Até a gente se encontrar. Eu disse assim, nossa, nós temos algo em comum, né? A gente somos brasileiros, não desistimos nunca. Agora, estamos chegando ao final, sim, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. Fica à vontade. Que a gente conversando, eu pensei assim, será que ele criou... Eu já entendi que você criou isso, criou toda essa estrutura, pensa da sua experiência, né? Do que você viveu dentro dos hospitais. Mas você se inspirou em alguém, em alguma empresa, em alguma pessoa? Você modelou alguém para criar as suas empresas? Olha, eu me sentia podado dentro daquela responsabilidade que me foi confiada, né? A minha trajetória nesses 25 anos de vivência no âmbito hospitalar, eu servi 3 anos no Hospital Naval de Natal, foi minha primeira instituição hospitalar que eu servi. Depois eu servi no Hospital Naval de Salvador, também 3 anos. Depois, dentro do contexto de instrução, foram 1 ano dedicado à estrutura de saúde no Haiti, né? Entre o treinamento e realmente a missão de paz. E os demais dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, né? Que fica aqui no Lins Vasconcelos. Dentro dessa experiência de querer assistir a esse público-alvo, né, eu passei do ano de 1988 ao ano de 2000, quer dizer, 12 anos, prestando serviço para instituições privadas, porque eu acreditava que existia algo a aprender, né? Então eu passei por 7 instituições privadas, onde eu observei a metodologia, a dinâmica, a filosofia de trabalho, e os erros e os acertos, e essa experiência me permitiu, para quando o projeto GADES fosse moldado, né, que ele tivesse uma identidade, porque seria para aquela instituição. Na verdade, desde aqueles primórdios, não foi GADES o nome, né? O primeiro nome dado ao grupo, eu como militar ativa não podia ter empresa, artigo 29 dos Estatutos Militares fala sobre isso, mas eu ousei, não é, ainda que de maneira informal. Eu comecei com a sigla GAPENF, Grupo de Assistência Pré-Hospitalar e Enfermagem. E daí os clientes exigiam que tivéssemos profissionais da equipe multidisciplinar de saúde, fisioterapeuta, nutricionista, médicos, né, fonoaudiólogos, psicólogos, e daí resolvemos mudar para GAPS, GAPHS, Grupo de Assistência Pré-Hospitalar de Serviços de Saúde, que durou pouco tempo, porque exigiam que nós tivéssemos o suporte de ambulância, remoção, locação de material hospitalar, mobília do home care. E daí, definitivamente, ficou GADES, Grupo de Assistência Domiciliar de Serviços de Saúde e Atividades Afins. Bem, isso foi registrado depois que eu fui para a reserva, né? E acredito que finalizou com essa sigla. Mas, sim, todo o meu know-how ele foi lapidado a ousar, né? Passar primeiro por estruturas que já desempenhavam essa atividade e tirar o melhor delas, entendeu? Para que, quando o projeto fosse apresentado, né, a estrutura do alto escalão, né, da Força Armada que eu servi, os questionamentos eles fossem minimizados, porque não seria uma proposta que partiu da minha limitada suficiência, realmente estava respaldada. Então foi assim que definiu, né, o que hoje nós somos. Muito bom. Na verdade, foi o que você passou dentro dos hospitais, mas a sua experiência de tudo que você viu
no âmbito privado também, Sim, né? sim. E aí você pôde fazer a junção, ver o que acertou, o que errou e melhorar, né? E Exatamente. criar esse atendimento de excelência dentro do GADES e agora do CIRPES, né? Exato. Então foi uma delícia conversar com você, Demétrio. Eu amei. Eu queria ficar aqui, ó, batendo um papo com você, mas nosso tempo tá acabando. Você tem algum jargão, alguma frase, algum recado que você quer deixar? Se você quiser deixar para essa câmera aqui para você falar com os inscritos, o que você quer falar? Que mensagem você quer deixar para o mundo? A mensagem que eu quero deixar para o mundo é que busque o melhor de si mesmo e, ainda que tenha alcançado essa definição, entenda que a cada dia nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Dentro do contexto familiar, um pai melhor, um marido melhor. Dentro do contexto social, um vizinho melhor. E dentro dos demais segmentos da sociedade, uma pessoa melhor. É claro que não quero confundir com a colocação de sermos perfeitos, porque não seremos. Só tivemos um perfeito, que foi Jesus Cristo, né? E ele nos deixou a referência de como sermos pessoas melhores. Então, aquilo que foi nos dado a oportunidade na esfera de ação como profissionais, né? Que nós façamos o melhor como profissionais. Do contexto social, não muito diferente disso. Então, que entendamos que cada dia que nos é dada a oportunidade de acordarmos, certamente nos está sendo dada a oportunidade de sermos pessoas melhores. Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar. Maravilhoso. Muito obrigada por essa mensagem linda. É isso aí, ó. Se você for 1% melhor cada dia, no final do ano você já está 365% melhor. E não é melhor que o outro, é melhor que você mesmo, né? Melhor que ontem, melhor do que daqui a uma hora atrás, sim, né? Sim. Então, mensagem linda. Obrigada por compartilhar. Foi muito bom estar aqui com você esse tempo. E, mais uma vez, se você quiser participar do nosso canal, do nosso podcast, LogatoCast, vai ser um imenso prazer estar com você aqui no estúdio, poder conhecer a sua história, conhecer a sua empresa, divulgar a sua marca. Então, se você assistiu até aqui, comenta nos comentários que eu curti, eu amei, vai lá, ativa o sininho para os próximos episódios e vai ser um imenso prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Um ótimo dia para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau!